Você já deixou uma festa para poder dedicar-se a alguém, ao cuidado de uma pessoa? Vamos falar sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cada vez mais a palavra vai dando para nós conteúdos. Vamos entrar no livro de Tobias e é impressionante como esse livro pode nos falar. Por isso, não perca o itinerário dessa semana inteira. Não deixe de estar conosco. Por isso, grava e se inscreva, siga, para que a gente possa estar junto todos os dias. Bom, a palavra está em Tobias, livro de Tobias, capítulo 1, versículo 3, depois do capítulo 2, do versículo 1a a 8. Diz assim: Eu, Tobias, andei nos caminhos da verdade e da justiça todos os dias da minha vida. Dei muitas vezes esmola aos meus irmãos e compatriotas que comigo foram deportados para Nínive, no país dos assírios. No dia da nossa festa de Pentecostes, que é a festa das 7 semanas, prepararam-me um excelente almoço e eu inclinei-me para comer. Quando puseram a mesa com numerosas iguarias, disse ao meu filho Tobias: Vai, filho, vai procurar entre os nossos irmãos deportados de Nínive algum que de todo o seu coração se lembre do Senhor e traze-o aqui para comer comigo. Assim, meu filho, ficarei esperando até que voltes. Tobias saiu, pois, à procura de um pobre entre os nossos irmãos e voltou dizendo: Pai, respondi, que há, meu filho? Continuas, Tobias. Um homem do nosso povo foi morto e lançado à praça pública e ainda se encontrava lá estrangulado. Levantei-me de um salto e, deixando o almoço sem prová-lo, tirei o cadáver do meio da praça e depositei em uma das dependências da casa, esperando o pôr do sol para enterrá-lo. Olha só que interessante. Ele pede que, diante daquela festa, de todas aquelas iguarias, vai lá, traz-me um pobre e traz alguém que precise de ajuda, alguém que possa banquetear aqui comigo. Então era aquele desejo de poder compartilhar aquilo que estava vivendo, aquela festa, e isto é, sem dúvida, um sinal claro de um amor verdadeiro, porque o amor verdadeiro, ele deseja, ele quer compartilhar com os outros, não quer só para si, mas quer para os outros também. Então traz. Mas o que o filho dele, Tobias, encontrou um homem, um pobre, deixado, somente aquele que era o seu cadáver ali na praça. E que faz o pai? Deixa tudo, deixa aquela festa, deixa aquelas iguarias e vai pegar este homem e coloca ele em casa, mas não pode enterrá-lo, porque isso provocaria a ira dos outros. Então ele tem que esperar anoitecer para que possa justamente fazer tudo isso. E ele continuou dizendo, ao voltar, lavei-me entristecido e tomei minha refeição. Lembrei-me das palavras do profeta Amós, ditas contra Betel. Vossas festas se transformarão em luto e todo o vosso canto em lamentação. E chorei. Depois que o sol se escondeu, fui cavar uma sepultura e enterrei o cadáver. Meus vizinhos zombavam, dizendo: ele ainda não tem medo. Já foi procurado para ser morto por este motivo e teve que fugir. No entanto, está de novo sepultando os mortos. E aí está uma coisa que é muito importante para nós cristãos. Sempre ter essa dimensão de sepultar os mortos. E aqui ele vai fazer isto, porque ele percebe que isso era um ato de amor, um ato de misericórdia, mas é caçado por isso. Aqui a palavra diz que ele foi quase morto por causa disso, teve que mudar de cidade por causa daquele bem que ele fazia. E ele vai repetindo isso, porque o coração dele não pode se conformar diante destas coisas. E aí há esse detalhe, muitas vezes nós precisamos deixar aquilo que para nós seria agradável para cuidar de outros, para que outros participem da nossa alegria. Mas participam como? Participam no sentido de que eu preciso deixar aquilo para encontrar com outra pessoa.
Isso acontece inúmeras vezes, dependendo daquilo que você faz, mais intensamente ainda. Quantas vezes um pai tem que deixar a sua festa para poder acolher um filho? Quantas vezes uma mãe gostaria de fazer coisas para ela e ela precisa de deixar aquela coisa para ela, aquela festa, vamos dizer assim, para ela, aquela iguaria, aquela melhor roupa, aquela coisa que ela gosta de fazer para ir até o filho. Mas ainda há aqueles que precisam fazer isso para aqueles que são anônimos ou para aqueles que não têm nenhum laço afetivo. E isso começa a ser um dom e uma graça do próprio Espírito. Ou seja, eu largo a minha festa para ir para o encontro do outro. Por exemplo, quantos médicos às vezes têm que deixar algo porque tem um paciente que está doente, tem alguém que agora aconteceu um acidente, ainda mais se ele for um cirurgião ou outro, né? Todo esse processo, por exemplo, que eu vivi com a minha mãe de transplante, quantos desses médicos que trabalham com transplante não tem hora? O órgão pode chegar a qualquer momento e às vezes não dá tempo de você reorganizar. Então aquela festa que você ia, de repente você tem que deixá-la, porque apareceu agora, daqui 8 horas, daqui 5 horas, você tem que estar já preparado para a cirurgia. Então quantos médicos vivem isso? Enfermeiros, anestesistas, aqueles que trabalham ali com pessoas, quantos sacerdotes vivem essa dimensão de que você está fazendo alguma coisa e de repente você tem que ir lá fazer um velório, tem que ir numa pessoa que está doente, às vezes até em um estado terminal, que precisa de uma unção. Você vai vivendo, quero fazer uma coisa, padre, o senhor pode me confessar, e você está indo para um lugar, está indo descansar, e você tem que voltar e falar assim, não, vamos me confessar. Então, é um desafio, né? Mas cada um de nós, naquilo que está exercendo, somos chamados a olhar para aqueles que ninguém está olhando. Aquele homem, aquele cadáver, estava lá sozinho, largado. Não havia ninguém lá que pudesse justamente dar uma sepultura digna. Mas este homem olhou para aquilo, percebeu o que Deus faria e fez o que Deus faria por aquele cadáver, por aquela pessoa. E aí você vai percebendo o dom e a graça de Deus. Será que você já fez isso na sua vida? Deus nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.